Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens. Tema: Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Deixe aqui nos comentários o que você achou deste tema. Nosso comentarista é o pastor Elias Torralbo. A liderança feminina é possível nos dias de hoje? Ela é bíblica? O que é liderar? Esta é a principal pergunta deste trimestre e eu já vou te responder agora antes que o trimestre comece. Liderar é despertar nos outros a vontade de fazer. Lição número 1. O que é liderança cristã? Há uma grande diferença entre liderança cristã e não cristã. É claro que algumas lideranças não cristãs vão estar de acordo com a liderança cristã por algumas razões específicas. Mas, de modo geral, a liderança não cristã, ela é autoritária. E a liderança cristã, ela tem autoridade. Qual é a diferença? A diferença é que quando você vem, imagina que você vem, por exemplo, numa estrada dirigindo uma carreta e de repente aparece um agente de trânsito e manda você parar. Você para imediatamente. Por que você para imediatamente? Porque sobre ele tem a autoridade. Ele está sobre autoridade. Há uma autoridade nele. Por isso você para. Você respeita a autoridade dele. E quando é que é autoritarismo? É quando você vem na mesma estrada, aparece um homem ou uma mulher e faz você parar de uma forma agressiva. Essa pessoa usa de uma forma agressiva para te parar. Isso é autoritarismo. Então, muitas das vezes, as autoridades, é claro que também na igreja, também em alguns casos, infelizmente, existem algumas pessoas também que usam do seu cargo pastoral para fazer isto também, para ser autoritário também. Mas, de modo geral, a liderança cristã correta é aquela que tem autoridade. O que é isso? É que as pessoas reconhecem a autoridade que está sobre esta pessoa. Então, ela desperta nos outros a vontade de fazer. Então, esta é a principal questão da lição número 1, que é o que é liderança cristã. Número 2, a pessoa do líder. O que esse líder precisa ter para ser um bom líder? Existem várias qualidades. Neste trimestre vamos falar de pelo menos umas 10 delas. Mas eu vou aqui citar 4. Para início, o líder precisa ter caráter. Ninguém segue um líder sem caráter. O líder, a primeira coisa que ele precisa ter é caráter. Ele também precisa ter ouvido. O que é isso? É a pessoa que para ouvir. Haja vista que hoje, quando nós vamos falar algum problema para o nosso líder, qual é a primeira coisa que o nosso líder fala? Eu já passei por isso. Nem deixou a gente falar. Nós só queremos falar, alguém para nos ouvir. Então, a pessoa do líder, ele precisa ter caráter, ter ouvido, ter visão também é importante e, claro, ter a santificação com o Senhor. Então, é claro que tem outros pilares, ele também precisa ser humilde, entre outras coisas, mas esses 4 são os 4 que eu considero principais. Lição número 3, a liderança de Moisés. Como foi que Moisés tirou o povo do Egito? Como Deus usou este homem para tirar aquela multidão do Egito? Através de uma liderança divina. Na verdade, essa foi a grande diferença de Moisés. Moisés, ele era direcionado diretamente por Deus, ele obedecia a Deus. Então, aqui nós vemos uma outra qualidade do líder. O líder precisa ser obediente ao Senhor. Lição número 4, a liderança de Josué. Se você pensa em ser líder um dia, você precisa ser um excelente liderado hoje. Por que isso? Josué, ele era um excelente liderado, ele obedecia ao seu líder. Por que ele obedecia ao líder dele, que no caso era Moisés? Porque ele reconhecia a autoridade que estava em Moisés. Então, o que ele fazia? Ele era, como nós podemos dizer hoje, ele era a sombra de Moisés. Onde Moisés estava, Josué estava também. Então, Josué, ele era um homem obediente ao seu líder. O que aconteceu com Josué? Deu continuidade ao que Moisés começou, ou seja, ele foi o próximo líder, ele foi sucessor de Moisés. Por que ele foi sucessor de Moisés? Porque ele foi um excelente liderado. Se você quiser ser um líder amanhã, você precisa ser um bom liderado hoje. Lição número 5, a falta que faz um líder. Muitas das vezes você pode não pensar, mas eu não preciso de um líder. Sim, você precisa, nós precisamos de um líder. Na questão aqui da mocidade, de uma forma direta,
Quando você está num grupo, se porventura ficar sem um líder, as pessoas ficam sem direção, os jovens vão ficar sem direção, não sabem o que fazer. Um vai puxar para lá, outro vai puxar para cá e não sabemos se subimos ou se descemos, se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, o que vamos fazer? O líder ele está aqui para isso, para ele direcionar para que lado vai a mocidade, nesse caso, né, os jovens. Lição número 6, que para mim é a lição mais importante do trimestre. Liderança feminina. Nos dias atuais, tem se levantado muitas pastoras. Será que isto é bíblico? Ou há uma possibilidade da parte feminina realmente liderar a Igreja de Cristo? Vamos discutir isto nesta lição número 6. Lição número 7, a liderança de Davi. Aqui vamos ver uma outra questão sobre o líder, que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, mas esse aqui não era o ponto do líder. O ponto do líder que eu quero falar na lição de Davi, na liderança de Davi, na lição número 7, é o arrependimento de Davi. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, ele pecou algumas vezes, pecados terríveis, tenebrosos, mas que ele se arrependeu de ter cometido. A liderança de Salomão. Salomão foi um homem sábio, extremamente sábio. E a liderança também ela precisa usar de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria, de forma geral, é diferente de conhecimento. Conhecimento é quando alguém conhece alguma coisa, alguma situação, conhece um caminho, conhece algumas coisas. Isto é conhecimento, conhecimento geral, isso é conhecimento. O que é sabedoria? Sabedoria é saber aplicar esse conhecimento no momento exato, no momento que precisa ser aplicado. Isso é conhecimento. Não adianta, por exemplo, uma pessoa vai fazer, por exemplo, uma receita de um bolo doce, por exemplo, e alguém dá a melhor receita do mundo de um bolo salgado. Não adianta, a receita é de bolo doce, então a ideia dele não vai valer de nada. Então por quê? Porque ali ele não usou sabedoria para falar sobre a receita daquele bolo. Então, sabedoria é saber aplicar o conhecimento no momento exato, no momento oportuno. Lição número 9. O treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Sabemos que nos dias atuais temos líderes que precisam sim de treinamento. E quais são eles? Todos os líderes precisam de treinamento. E por que isso? Porque o líder, por melhor que ele seja, ele precisa ter um treinamento de atualização, ele precisa estar sempre atuante, está treinando aquelas questões do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, saber sobre principalmente as questões bíblicas. Ele precisa estar sempre tendo um modelo de Jesus, né? Ter Jesus como referência. Então ele precisa estar o quê? Sempre em treinamento. E aqui também vale também aquela questão, se porventura você é líder ou pensa em ser líder um dia, é também importante que você, se porventura a sua igreja disponibiliza, ou se não disponibiliza, mas você conhece uma igreja que disponibiliza um treinamento para obreiro, é interessante que você faça este treinamento para obreiro. Para quê? Para quando você for líder, você já está treinado para ser um obreiro. E isso que é o líder né? O líder também ele é um obreiro. Lição número 10. Uma liderança chamada para restaurar. De modo geral, quando um líder ele é colocado para liderar, ele é sempre chamado para restaurar algo que está fora, que está destruído, algo que está em ruínas. Então ele é chamado para restaurar o povo, restaurar o templo, sempre para restaurar, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, se porventura você tem esse chamado para liderar, ponha isso no seu coração e saiba que você está ali para restaurar as questões, as situações, os caminhos, os templos e principalmente pessoas. Lição número 11, a liderança de Barnabé. Pouco se fala sobre Barnabé, mas Barnabé tinha uma das qualidades mais importantes que um líder precisa ter. E o que é isso? Motivacional. Barnabé era sempre aquela pessoa que motivava, que incentivava pessoas. E você precisa também ser da mesma forma. Não seja mais um desses, né, que põe as pessoas para baixo, que as pessoas pensam em fazer alguma coisa e já vem aquele falando algo para botar as pessoas para baixo. Não seja um desses. Seja aquele líder que sabe que vai ir para frente. Lembra sobre aquela questão quando foram levar os espias, espiar a terra? As pessoas chegaram, não, lá tem muitos gigantes, tem isso, lá é terrível. Mas o que Josué e Caleb falaram?
Eles falaram que eles potencializaram aquilo que estava bom, ou seja, Josué e Caleb, eles motivaram, eles incentivaram a ir à terra. É isso que nós precisamos fazer, é potencializar aquilo que é bom, não é fazer negar o problema, mas não é potencializar o problema, é saber a solução, é olhar o lado bom da situação. Então, Barnabé, ele tinha essa liderança, ele sempre via o lado bom das coisas, ele incentivava pessoas a continuar, a ir em frente. Então, seja também esse líder motivacional, que vai fazer com que as pessoas sintam prazer de estar na tua companhia, porque você é uma pessoa que motiva pessoas a continuar seguindo. Lição número 12. A liderança de Paulo. Paulo é outro também que dispensa a apresentação. Paulo, ele escreveu 13 das 66 livros e é muito possível que tenha escrito aos Hebreus, apesar que nós não podemos ser direto, ser enfático em dizer que realmente escreveu, porque o autor dos Hebreus é desconhecido, mas tudo leva a crer que foi Paulo. Então, em números de obra, ninguém escreveu mais do que Paulo. E Paulo tem uma liderança, ele fala de todas as situações, todas as circunstâncias possíveis. Paulo fala, então Paulo teve uma grande liderança na igreja de Cristo. Há quem diga que Paulo é a pessoa mais importante da Bíblia depois de Cristo. Então Paulo sim tinha muita influência, ele era um grande líder. Então vamos também falar sobre a liderança de Paulo. E finalmente a lição número 13, Jesus, o modelo de líder. Até no mundo secular, Jesus é visto como o líder mais importante que existe. Aí você pode questionar, mas você disse que a lição número 6 seria mais importante, mesmo com Jesus sendo um modelo de líder? Sim. Por quê? Porque nós sabemos que Jesus é o nosso modelo de líder. Nós não precisamos estudar isso, nós já sabemos disso. Agora, a questão da liderança feminina, da lição número 6, ela é uma questão mais polêmica. É uma questão que uns são a favor e outros são contra, outros são neutros no aspecto. Então, à luz da Bíblia, vamos tratar da lição número 6 e saber o que a Bíblia diz a respeito dessa situação. Então, Jesus é o nosso modelo de líder. Paulo falou, né, em 1 Coríntios 11:1, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós devemos o quê? Imitar o que Jesus fez. Imitar, fazer o que Jesus fazia. Nós somos chamados de cristãos, né? E cristão, o que é cristão? Cristão é um pequeno Cristo. Então, Jesus é o nosso modelo de líder. Nós precisamos fazer as coisas que Jesus fazia e não fazer o que Jesus não fazia. Nós precisamos colocar Jesus no centro. É claro que nós podemos também, claro, não há nenhum problema nós termos algumas referências humanas, né? Estamos aqui em Moisés, Josué, Davi, Salomão, Barnabé, Paulo, são referências humanas. Podemos trazer até nos dias, para os nossos dias, como por exemplo Billy Graham, foi um grande líder, né, da nossa época, morreu faz uns 2 ou 3 anos que Billy Graham nos deixou, mas era um exemplo de liderança. Então, sim, nós podemos ter uma referência de pessoas, né? De repente o seu pai é uma referência de líder para você, e isso é excelente, se ele for, é excelente. Não há nenhum exemplo melhor para uma pessoa de que ter os seus pais como liderança. Não há algo melhor do que isso, humanamente falando, que fique claro, porque o nosso principal líder é Cristo. Então que nós venhamos a cada dia mais buscar esta comunhão com os nossos líderes, né? Buscar sermos amigos do nosso pastor, do nosso líder de departamento, de estarmos em completa harmonia com a nossa liderança, sabendo que Jesus é o nosso principal modelo de liderança. Isto quer dizer que se o meu líder fala uma coisa e Jesus diz outra coisa, eu vou me basear por aquilo que Cristo disse. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha um excelente trimestre e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!